Olá, e o Autografando desta semana é com o filósofo, escritor e professor Clóvis de Barros Filho. Muito obrigada pela entrevista, por nos conceder esse momento para essa conversa. Eu que agradeço o convite. Clóvis, jornalismo, direito, filosofia, por que essas escolhas? Porque elas se interligam de alguma forma entre si? Olha, acho que foram todas equivocadas, né? Quando eu saí da faculdade, eu fui estudar Direito, porque eu sabia que era ciências humanas, mas não tinha muita certeza por onde ir, e o Direito parecia, digamos, uma alternativa mais comum, né? E aí, junto com o Direito, por justamente não ter nenhuma certeza, eu apostei em jornalismo e acabei levando as duas até o final. Aí eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E quando eu já era professor da universidade, eu resolvi estudar filosofia. E nessa época tu dava aula de quê? Eu dava aula de legislação de imprensa. Já uni as duas. Exatamente, já uni as duas, isso. Mas aí, como tinha ética junto nessa disciplina, e eu achava que a minha reflexão sobre ética era completamente senso comum, então eu fui estudar filosofia. E aí realmente eu me encantei. Mas, como você vê, eu não sou nem advogado, nem jornalista e nem filósofo, não é verdade, mas apenas professor. E a ética, isso falando nessa questão, são duas áreas que precisam muito, né? Pensar em ética, o jornalismo quanto o direito também, né? Penso que sim. Acho que a filosofia foi fundamental para eu entender do que se tratava, mas a aplicação do que eu aprendi, evidentemente, no direito e no jornalismo é muito tentador, porque são duas áreas muito candentes, muito ligadas ao poder e, portanto, a tentação da canalice é sempre muito grande, constante. E como professor, o que te impulsiona? O que te impulsiona a seguir, te leva para frente, te deixa inquieto? E o que te incomoda também? Então, o meu maior desafio é a didática mesmo. Eu digo que eu sou professor mesmo, né? O que é professor? Se eu tivesse que te dar um foco do maior valor do meu trabalho, está em explicar coisas complicadas de maneira simples. Então eu não me preocupo muito em eu mesmo ter ideias mirabolantes, ou ser muito original, ou assim, não creio mesmo ser um pensador. Acho que tem muita gente mais competente do que eu para isso. Aonde eu acho que está o meu maior talento é diante de ideias complicadas de outras pessoas que eu li, que eu entendi, conseguir traduzir isso para diversos públicos de maneira, digamos, que seja compreensível por uma grande quantidade de pessoas. Eu não vou dizer todo mundo porque seria ambicioso demais, mas por uma grande quantidade de pessoas. Esse é o meu maior, assim, prazer, né? É pegar um autor, uma obra que aparentemente é inexplicável e torná-la acessível a quem estiver me ouvindo. E a sensação que a gente tem é que os alunos saem das aulas eletrizados, assim. É isso? Tu sente isso? Ou tu se cobra em algum momento? Sabe, na distância, a fascinação aumenta. Na hora que você dá aula para o camarada toda semana, a presença desmistifica. E aí eu acabo virando um professor entre outros. Claro que há por mim um carinho muito grande, sempre houve, por conta do meu empenho, da minha dedicação. E aí então eu acho que acabam muitos simpatizando com as coisas que eu digo pelo meu jeito de explicar. Mas certamente o encantamento maior é dos meus alunos que moram longe e que me conhecem menos.
Quando a gente conhece muito bem uma pessoa, é difícil continuar encantado por ela. Muito tempo, não sei não. Professor, como que você analisa a educação hoje? Qual que é o real papel da escola, da família e do Estado na educação? Nossa, vixe, é uma pergunta ampla, né? Eu, assim, começaria dizendo que não sou muito otimista, não, né? Uma constatação, para mim, é triste e estarrecedora. A aula que eu dava há 15 ou 20 anos na graduação, eu não consigo mais dar. Por quê? Porque o meu aluno não acompanha como ele acompanhava antes. Então, eu tenho a sensação que para a minha disciplina, para o meu discurso, a competência do aluno que chega ao terceiro ano da graduação, que é onde eu ministro meu curso, ela diminuiu. E não é uma sensação, é uma certeza mesmo. E ela diminuiu consideravelmente. Então, o aluno de hoje, ele é inferior em termos de capacidade de abstração, né, de reflexão crítica, ao que era há 2 décadas atrás. E é o que o senhor julga? Talvez ele tenha outras competências, hein? Né, o videogame, essas coisas devem dar a ele outras habilidades. Mas antigamente era leitura isso, e acho hoje... acho que um pouco mais, pelo menos, né? Então, eu penso que, pelo menos em alguma coisa, há uma certa piora, né? Bom, como eu acho importante essa capacidade de refletir criticamente sobre as coisas, então eu acabo ficando um pouco pessimista. Mas você perguntava sobre o papel da escola. Então, eu cada vez mais acredito que a escola deve preparar para a vida e ela o faz mal. No final das contas, esse sistema de ensinar a mesma coisa para todo mundo e achar que todo mundo deve se dedicar aos mesmos conhecimentos durante tanto tempo, porque no final das contas, veja só, você tem 13 anos hoje de ensino comum, né? E depois que o indivíduo entra na faculdade, aí, claro, cada um vai fazer seu curso, mas dentro do curso ainda há mais 4 ou 5 anos de ensino comum. E tudo isso às vezes é muito hostil às especificidades de cada aluno, né? Então, o indivíduo é obrigado a lidar com um monte de coisa que pouco ou nada tem a ver com as suas aptidões, com o que ele pretende da vida, etc. Então, eu penso que deveria haver, por parte da escola, um cuidado qualitativo de identificação de especificidades, criar condições para que os alunos possam se descobrir, né? Conhecer-se a si mesmo, identificar suas aptidões, diagnosticar suas fragilidades. E, no final das contas, o que a gente assiste é um processo pasteurizante de um conteúdo que serve para todo mundo e a escola quase que completamente ignora quem é o seu aluno. Um ou outro professor mais sensível consegue pescar aqui e acolá alguma particularidade, mas, se não, é uma espécie de máquina de moer carne. E eu acho que os alunos quase que têm que ir na contramão da escola para poder se descobrir. A descoberta de si mesmo é quase que um gesto de resistência contra a avalanche de conteúdos iguais que a escola impõe
aos seus alunos, independentemente de quem seja. E são raros que conseguem, né, sair desse Penso que círculo. acaba ficando difícil a escola, ao invés de ser uma facilitadora desse diagnóstico, acaba sendo uma complicadora, uma dificultadora. Então, o que acontece é que cada vez mais é comum esse jovem chegar no final do ensino médio sem ter a menor ideia do que gostaria de estudar na universidade. E é curioso, porque muitas vezes lhe é jogado sobre os ombros essa responsabilidade de já ter descoberto em si mesmo aquilo que mais desponta, sendo que durante 13 anos, em momento algum, lhe foi facilitada essa tarefa. Então, às vezes eu acho muito injusto. Então o indivíduo acaba, como eu, né, como aconteceu comigo, acaba indo estudar sem ter a menor ideia do que, dos próprios cacoetes, né, das próprias tendências e do que vai encontrar pela frente. Então, é tatear no escuro mesmo. Então, cada vez mais você tem gente que entra na faculdade, vê que não é aquilo, tenta outra, vai tentando por quê? Porque quando isso podia ter sido feito antes, não foi possível. É verdade. A gente vai para o intervalo agora e volta já já.